Are you coming to the tree? Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estamos aqui pra comentar esse ícone deste filme que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o novo filme aí da franquia Jogos Vorazes, que no caso é uma prequel, ou seja, ele se passa antes da história aí dos Jogos Vorazes que a gente conhece, que tá aqui no meu canalzinho sempre, pois amo, e ele conta a história aí do presidente Snow antes dele ser presidente, quando ele era novinho, e como ele virou aquele grande... Eu vou ter que me segurar muito, porque eu falo vários palavrões quando se trata de presidente Snow. É aquele grande imbecil que a gente vê ali nos Jogos Vorazes. Então a gente descobre um pouco mais sobre o passado dele, e ele é sim, tal qual como os outros três, baseado num livro maravilhoso de mesmo nome aí. E assim, gente, eu recebi esse livro na época do lançamento da História Roku, e eu demorei pra ler, porque ele não me pegou muito na época, eu não tava muito na vibe. E aí, quando anunciaram o filme, eu já fiquei meio... Meu Deus, eu tenho que ler esse livro. E aí eu comecei a ouvir o audiobook desse livro, porque eu tava numa correria. E assim, o tanto que eu fiquei completamente obcecada foi fora da casinha. Então, se eu já tava empolgada pro filme, quando eu comecei a ler o livro e fiquei obcecada, eu só fiquei mais obcecada pelo filme e ansiosa pra ver. Então, eu fui convidada aí pela Paris Filmes pra estar na pré-estreia desse filme. Então, fui pra pré-estreia lá de São Paulo, foi incrível. E eu já tinha assistido esse filme na cabine de imprensa. Então, estou gravando aqui esse vídeo depois de ver na cabine e antes da pré-estreia. Por quê? Porque eu queria gravar logo antes de ir pra São Paulo, porque eu tenho tanta coisa pra falar. E eu queria comentar sobre as grandes diferenças, né? Será que ele realmente foi fiel? Porque a gente sabe que a trilogia de Jogos Vorazes é bastante fiel aí aos livros, com algumas pequenas diferenças. Mas será que esse novo também foi assim? Como que foi? Se ele é melhor que o livro? Se ele é tão bom quanto os originais? Vamos conversar sobre tudo isso aqui. Então, estejam avisados que esse vídeo vai sim ter spoiler. E como eu tô liberando ele no dia que estreia o filme nos cinemas, eu vou dizer pra vocês pausarem aqui se vocês não se importam com spoiler. Marca pra assistir depois e volta aqui, porque vamos falar bastante de bastante coisa. Se você já leu o livro, praticamente não vai ter spoiler nenhum, porque sim, é um filme muito bem adaptado pro livro, com pequenas diferenças. Então assim, a gente vai comentar um pouco sobre as diferenças, o que faltou, o que eu senti falta e por aí vai. Mas antes da gente começar aqui, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque ajuda muito o YouTube a entregar ele pra outras pessoas, porque ele entende que se você gostou, outros também vão gostar. Então ele recomenda o vídeo pra mais gente. Então, por favor, se inscreve aqui e deixa o like, porque é de graça e não te custa nada. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo também, fã de Jogos Vorazes, pra ele vir aqui comentar com a gente. Então, tendo dito isso, como eu falei, o livro, eu diria que assim, ele tá fiel 90% aí do livro em relação ao filme. Porque ele tem algumas pequenas diferenças, algumas coisas que não foram tão elaboradas. E assim, isso é um clássico, né? Quando a gente fala de adaptação de livro pra filme, não tem como adaptar tudo. E esse livro é muito grande. Então, difícil realmente adaptar um livro tão grande num filme, que também não é um filme pequeno, tá? Esse filme aí tem 2 horas e 40. Então, assim, é bastante coisa. Só que como eu li o livro muito recentemente, né? Eu terminei ele, assim, 2 semanas antes de ver o filme, tava tudo muito fresco na minha cabeça. E eu amo ver filme assim, porque eu presto atenção em muitos detalhes. E nesse caso foi ótimo mesmo. Como eu falei, ele tá praticamente ali 90% ali igual ao livro, inclusive o filme está dividido, assim como o livro também é, em partes. Então a gente tem ali parte 1, o mentor, né? Aquela coisa toda de o livro ser dividido em partes. O filme também está, isso aparece ali na tela. Também a gente tem aí diálogos que são simplesmente idênticos aos dos livros. Eu amo isso. Eu acho que pega muito qualquer um que é fã da saga literária também. Mas sim, faltaram algumas pequenas coisas. Só que foi muito legal da gente poder ver aí o filme, porque diferente do livro que já começa direto ali, mostrando a família do Snow, ele se arrumando e por aí vai, a gente na verdade começa o filme vendo os tempos escuros, né, que é quando aconteceu toda a Guerra de Panem. Então a gente começa desse jeito meio que pra fazer uma linha, né, cronológica. Eu achei isso muito legal, e a gente entende o que aconteceu ali naquela guerra, porque em Jogos Vorazes a gente já chega ali, já tá tudo definido, é daquele jeito, e ali não. Então foi legal porque a gente conseguiu ver uma Panem que é pré
Katniss muito antes, mas relativamente recente, depois da Grande Guerra que dividiu ali toda Panem, que é o país, né, enfim. Então, a gente consegue ver como que ela era e como que ela era antes do Snow meter o dedo ali, porque sim, depois que o presidente Snow vira, né, o presidente, que a gente não vê isso nessa história, a gente vê que tudo muda muito, não só ali na capital, mas em toda Panem, nos Jogos Vorazes. Então, a gente vê uma Panem pré isso tudo. Isso é muito, muito interessante, muito legal. E ela é uma majestosa meio destruída, sabe? Eu achei isso incrível. Com relação ao filme, eu vi muita gente reclamando quando saiu da sessão que achou o filme um pouco lento. Ele é, sim, um filme um pouco mais parado quando a gente pensa na trilogia dos Jogos Vorazes. Mas, pra quem lê o livro, sabe que o livro também ele é um pouco lento em alguns pedaços. Ele é um livro mais denso, ele é um livro com mais coisas acontecendo ali. Então, assim, é importante ter isso em mente. Porém, eu acho que quem lê o livro não vai sentir o filme lento, que foi o meu caso. Agora, quem não leu, pode ser que sinta um pouco, mas teve gente que não leu e achou o filme muito legal também. Então, já tô avisando isso aqui pra ninguém depois, né, chegar dizendo que achou o filme muito parado. Ele não é parado, só que ele tem mais detalhes na história, né, do que a gente tá acostumado. O legal dessa história, né, é a gente ver justamente como começaram os Jogos Vorazes, porque a gente tá ali no período de 10 anos depois do primeiro Jogos Vorazes, então estamos na 10ª edição, e era tudo diferente. A maneira que eles pegavam os tributos, a maneira que os tributos ficavam antes dos jogos, não tinha todo esse espetáculo de reality, não sei o quê. Na verdade, é o contrário. Os Jogos Vorazes eram ignorados pela grande maioria, e eles estão ali fazendo de tudo pra poder dar mais audiência pros Jogos Vorazes. E é aí que entra o Snow, que ele é de uma família super tradicional e tal, só que a família dele 100% falida. E a gente vê bem isso ali no filme também, como a gente via no livro. E o Snow, ele é um cara orgulhoso, porque por ele ser um Snow, todo mundo espera muito dele. Então, ele tem esse orgulho muito forte, do tipo... Eu sou um Snow. O Snow cai sempre por cima. O Snow está sempre por cima. Né, fazendo uma piada de que a neve tá sempre por cima de tudo. Então, assim, a gente vê essa personalidade complexa dele ali. Só que diferente do livro, no filme eu senti que ficou muito ali focado na atuação do Tom Blythe. Eu não sei falar o nome dele. Vamos chamar só de Tom, tá? Então tá. Porque no livro a gente vê muito dos pensamentos do Snow, né? Então a gente entende como é que funciona a cabeça dele, entende o que ele tá pensando, o que ele não gosta, o que incomoda. A gente vê isso tudo muito claro. Ali, né? Ele não vai ficar falando sozinho. Oh, meu Deus, Lucy Gray maravilhosa. Ele não vai ficar falando sozinho. Então a gente não vê certas coisas, mas quem leu sabe o que tá acontecendo. Talvez quem não tenha lido fique um pouco meio perdido, mas eu acho que o Tom segurou muito bem nisso e deu pra entender, deu uma densidade um pouco maior ali pro Snow, que, assim, tá perfeito no papel, ele tá sensacional. A gente consegue ver um snob ali no olho dele, um ar de superioridade, ao mesmo tempo que ele é um cara conflitante internamente. Mas isso não faz dele uma vítima, não, tá? Apesar do filme tratar bastante disso, do tipo... Ninguém nasce mal. Muita gente acaba só se corrompendo pelo mundo. É o que o mundo faz com elas. A mensagem do filme é essa. Só que o Snow, ele sempre foi egocêntrico, egoísta. Tudo é ele e é melhor pra ele. Só que no livro, é uma coisa que a gente vê que ele fica muito tipo... Eu vou servir ao meu país, eu vou servir a Panem, e eu sou um Snow, eu tenho que fazer o que as pessoas esperam de mim. Enquanto no filme isso não fica tão claro assim. Mas isso é o que ele usa pra justificar todas as atitudes babacas que ele tem. Então, assim, né? Não é exatamente o mundo que corrompeu, ele que é péssimo mesmo. E pelo fato da gente não ter esses pensamentos ali no filme, a gente fica com algumas coisas meio faltando, né? Algumas coisas ficaram meio subentendidas, tipo, algumas relações do Snow com alguns personagens, algumas cenas que ficaram de fora, que quem lê o livro vai entender muito facilmente, mas talvez não tenham se aprofundado um tanto como poderiam. O que não é um grande problema, mas eu pelo menos senti falta. Alguns momentos daí que eu senti falta foram justamente algumas coisas específicas do Snow com a Lucy Gray, que é a personagem principal ali interpretada pela Rachel Zegler, que é a nossa Branca de Neve também, polêmica. E assim, eu preciso falar sobre Lucy Gray, que ela está perfeita no papel. Ela tá exatamente o que eu sentia lendo a Lucy Gray. Ela tá audaciosa, ela tá ousada, ela tá artística, ela tá corajosa, e eu acho que ela trouxe uma força até maior pra Lucy Gray no filme do que eu sentia no livro. Então eu
amei a Rachel no papel. Eu espero que isso ajude a melhorar um pouco a imagem dela, já que ela tá sofrendo bastante hate aí ultimamente. Mas eu achei ela impecável. E nesse quesito de ela trazer muita força pra Lucy, isso também trouxe um pouco pro relacionamento, porque a química, né, da Rachel com o Tom, ali, né, da Lucy Gray e do Snow, é muito grande. Então, trouxe uma veracidade, uma profundidade de você via eles se comunicando muito com o olhar, sabe? Coisa que no livro, isso também fica subentendido, mas eu acho que quando você vê, eles trouxeram isso, assim, lindamente. a gente precisa comentar que Viola Davis está nesse filme, né, como a senhorita Gaul, e ela é a idealizadora dos jogos, então é aquela pessoa que, né, pensa nas provas, pensa nos castigos, pensa em muitas coisas, e ela, no livro, é uma grande psicopata, enquanto no filme, ela é uma grande psicopata. Viola Davis está, assim, impecável, para a surpresa de ninguém, né, então ela tá realmente a grande psicopata que ela deveria ser pra essa personagem. E eu acho que é só isso que eu posso falar, assim, ela tá excelente, porque não tem muito mais o que falar além disso, ela está apenas maravilhosa, um ícone, mas estamos falando de Viola Davis, não é mesmo? Enquanto ali o diretor, ali, né, o reitor Highbottom, que é o diretor ali da academia que o Snow estuda, ele no livro, ele é um cara mais babacão, um cara ranzinza, um cara meio assim. Enquanto no filme, pelo menos, eu senti ele um personagem muito mais empático. Eu senti um personagem que a gente olha e fala, ele é um cara perturbado, ele tem alguma coisa ali. A gente consegue ter uma certa empatia por ele. Enquanto no livro eu só achava ele um porre mesmo. Então, isso também foi uma coisa que eu gostei muito. Mas Tabata, o que ficou faltando que você falou pra gente? Conta aqui que eu quero saber. Eu acho que quando a gente pensa ali nas relações do Snow, ficou faltando algumas coisas, principalmente quando a gente fala do Sejanus. Sejanus é ali o amigo, né, com muitas aspas, que ele conhece desde sempre, que é um menino que veio ali do Distrito 2, mas que acabou conseguindo subir na vida e meio que agora ele tem um grande status na capital. Mas a gente sabe que a capital é super preconceituosa, então ele sempre vai ser um garoto de distrito pra muita gente, independente dele ter dinheiro. E o Snow no livro, ele é muito claro esse ranço que ele tem dos Sejanus, porque ele é uma pessoa de distrito, ele é carente, ele é chato, ele é grudento e ele não tem muito saco porque os Sejanus... muita gente acha que ele gosta dos Sejanus lá no fundo. Eu não consigo ver afeição nenhuma dele pelos Sejanus quando eu penso no que eu li. Mas no filme ficou extremamente rasa a relação dos dois. Então a gente não sabe muito bem, né, sobre essa grande amizade. A gente não sabe da família dos Sejanus, que no livro aparece bastante, principalmente a mãe dos Sejanus. E no filme ela sequer aparece ali direito. Se ela aparece uma vez e eu nem lembro. O pai aparece. Agora, a mãe, no livro, ela tem um grande papel ali, né? O Snow usa muito ali do poder da família dos Sejanus, que é a grande família que investe ali nos Jogos Vorazes e que é quem vai dar ali o prêmio pros Sejanus, porque é isso que ele quer. Ele quer status, ele quer poder, ele quer recuperar o nome da família Snow. Então ele quer ganhar o prêmio ali e por isso que ele acaba se aproximando um pouco mais dos Sejanus, ou seja... interesseiro, por isso que eu falo, não dá pra ter pena do Snow. Agora, a gente vê isso no filme acontecer de uma forma rasa, porque no livro ele lambe muito a família dos Sejanus, mas ele não suporta ninguém, ele tá ali meio que pra comer a comida da mãe dos Sejanus, é isso. No filme, isso fica meio avulso. E como o Snow e os Sejanus estão sempre juntos, né, sempre tipo, eles são uma dupla de amigos, isso no filme ficou super raso, então a gente não tem, por exemplo, a cena do Snow, né, indo ali retirar os Sejanus da arena, a gente não tem os Sejanus entrando na arena, a gente vê os Sejanus sendo muito rebelde, muito um monte de coisa, mas falta um pouco desse aprofundamento, eu achei. Agora, o Sejanus no filme, eu achei ele muito mais forte, mais durão e menos carente do que eu senti no livro. No livro eu percebi que ele era uma pessoa meio que conflitante ali, tipo... eu não quero fazer parte disso porque eu vim de distrito, mas eu também estou preso nessa realidade. Mas eu posso me rebelar. Enquanto no filme ele é muito tipo... não tolero isso, vocês são monstros, todos vocês, e é isso, entendeu? Então assim... eu achei ele mais forte no filme. Outra personagem também que quase não apareceu e que teve um papel ali importante, tem uma cena importante dela que está no filme, é a Clem, né, que é aquela amiga ali do Snow, que é a cena clássica ali de quando eles estão ali no grande aquário das cobras fluorescentes ali, né, meio furta-cor, e no livro a Clem, ela é picada por uma cobra. Isso também acontece no filme, só que no livro a gente vê todas as consequências disso, como que ela fica, o que isso quer dizer, o que fazem com ela, enquanto no filme ela é picada pela cobra e... beijão, nunca mais aparece. Então, assim, é importante o conflito ali, porque o fato dela ter sido picada e todo mundo querer abafar essa história faz o Snow questionar muita coisa. Enquanto no filme, é isso.
E quando a gente pensa em Lucy Gray, a gente pensa também no bando, né, que é ali o grupo de músicos que ela anda, né, que toca, faz show com ela. E no livro a gente vê bastante deles em vários momentos, enquanto no filme eles também acabaram ficando um pouco superficiais. Principalmente quando a gente fala da Maud Ivory, que é a priminha mais novinha ali da Lucy Gray. Ela aparece muito no livro, ela tem bastante destaque no livro. E no filme, ela tá ali, basicamente pra caçar batata, né? É meio isso. Então, uma coisa bem simplona. Eu queria ter visto mais do bando como eu vi ali no livro, mas tudo bem, não foi uma coisa ruim. Porém, quando a gente pensa em bando, a gente pensa em músicas, né? E as músicas estão, sim, presentes aí nesse filme. Muitas músicas que a gente vê no livro estão nesse filme, como a música que a Lucy Gray faz ali pro ex-namorado, a música que a Lucy Gray faz pro Snow, né? A música ali, claro, também a clássica da Árvore Forca, que é a música que a Katniss canta em Jogos Vorazes. Ela está presente nessa história porque ela foi composta por Lucy Gray. E isso é uma coisa que também não fica claro no filme, né? Ela só tá ali cantando, né? Não é tipo assim, eu fiz essa música aqui. Enquanto no livro tem todo um motivo, toda uma história, todo um negócio. No filme passa um pouco despercebido. Mas, de novo, quem não leu o livro, acho que não vai se ligar, mas também não vai entender que pode ser que tenha uma relação entre ela e a Katniss, né? Rola a teoria de que ela pode ser a avó da Katniss. Não sabemos. Isso fica em aberto, assim como muita coisa, né? Em compensação, a Tigris, sei lá, ela no filme tem muito mais destaque do que ela tem nos livros. Talvez por ela ser interpretada ali pela Hunter Schafer, sim, que afinal é uma baita atriz, é uma atriz conhecida. Então acho que eles quiseram dar um pouquinho mais de destaque pra ela. E não só destaque, eu achei que ela trouxe uma profundidade pra personagem muito legal. Então a gente consegue gostar muito mais dela, porém, não. A gente não sabe o porquê que ela, né, se desassociou ali do seu primo, porque ela é prima do Snow. Só que, por que eu tô falando isso, né? Porque muita gente talvez não faça associação, né? Não lembre muito bem disso, mas a Tigris, ela é a personagem que aparece ali no terceiro, ali nos Jogos Vorazes da Esperança, que é uma rebelde, então ela tá ali junto com o Distrito 13. Só que como a gente tem um pouco mais de profundidade da Tigris nesse filme, a gente consegue entender um pouco do porquê que no futuro ela acaba virando uma rebelde, porque ela é contra os Jogos Vorazes, ela não acha ok muita coisa, ela tenta trazer o Snow ali um pouco pra realidade, e a gente consegue sentir muita ironia na voz dela, coisa que no livro fica difícil de entender, né? Então assim, eu gostei muito do destaque um pouco que ela teve mais. Com relação a Lucy Gray, teve uma coisinha só que me incomodou, que é antes dos Jogos Vorazes, ela pede ali um violão pra ela conseguir cantar na hora que ela tá se apresentando pro público, né? E aí a gente sabe como que esse violão vai parar na mão dela quando a gente lê o livro. E é importante porque tem a ver com coisas que acontecem no futuro, é um cara que conhece ela, que é amigo do Snow, ele consegue, porque ter um violão você não tira do além não, tá? É difícil, é raro. Então ele simplesmente no filme aparece na mão dela quando ela tá cantando, e isso me incomodou. Porém, sou eu que sou detalhista. Quem não leu o livro não vai estar nem aí pra nada. Os Jogos Vorazes, gente, eles estão, assim, icônicos, porque a gente conhece uns Jogos Vorazes completamente diferentes do que a gente tá acostumado, como eu disse. Não é um espetáculo. Então é uma coisa meio canibal, uma coisa meio das cavernas, sabe? Uma coisa bem antiquada. Não que os Jogos Vorazes sejam algo legal, né, em algum momento da história, mas a gente vê o tratamento diferente que os tributos têm, né? Então, os tributos são escolhidos, eles são jogados numa jaula no zoológico. Isso é uma coisa que não acontecia. Como eles são escolhidos também é diferente do que a gente vê ali com a Katniss. A gente vê o tratamento todo que eles têm, então é muito legal a gente ver essa diferença como um todo. Mas a arena também tá muito diferente, né? É literalmente uma arena, é um espaço fechado ali, então é uma coisa muito simples e que antigamente os Jogos Vorazes, por ser nesse espaço fechado, duravam minutos, horas, porque todo mundo chegava, se matava e acabou. Enquanto é justamente a transição que a gente vê. Que os Jogos Vorazes não estão com muita audiência, eles acabam desenvolvendo ideias e usam ali os alunos da academia para fazer ter audiência. É aí que surgem os presentes, os patrocinadores, os dinheiros que entram, todo aquele show ali, né, que rola com os tributos, o fato do público se afeiçoar aos tributos. Então a gente consegue ver isso surgindo ali. E é legal, porque a gente vê que a Lucy Gray, ela é abraçada pelo público, tal qual como a Katniss é no futuro. E é por isso que Snow, lá na frente, odeia tanto a Katniss, porque ela lembra muito do único amor que ele teve.
Só que tiveram algumas coisas diferentes também nos Jogos Vorazes, né? Os tributos que estão ali, eles são um pouco diferentes, tem alguns momentos um pouco diferentes, e a gente não vê algumas coisas que acontecem, mas assim, são momentos sanguinários, assim, é muito mais pesado de ver, são mortes violentas, eles têm sangue no olho, é desesperador, gente, desesperador. Então, por ser essa coisa mais das cavernas mais antiga, é tudo muito na raça, muito Pá, na sua cara, então... é um pouco complicado, assim, preparem-se porque vocês vão ver cenas um pouco pesadas. Mas a gente tem coisas que também não aconteciam. Tipo, no livro a gente não tinha muitos tributos em cima da Lucy Gray, como a gente tem aí nesse filme. Então a gente vê todo um grupinho ali caçando a Lucy Gray que nem uns doidos, né? Isso não acontece. Assim como no livro, quando o Snow entra pra pegar os Sejanos, ele faz um pacto ali com os pacificadores pra ele conseguir sair são e salvo. Isso, né, não mostra também no filme. Então tem algumas coisas um pouquinho diferentes. Mas assim, num geral, tá extremamente fiel. E eu deixei pra falar por último a grande cena final ali, né, que é justamente sobre o dilema de Lucy Gray. Então, se você lê o livro, você sabe, né, que a Lucy Gray acaba indo embora, fugida ali, né, porque matam a filha do prefeito, vulgo Snow, e aí ela chama ele pra ir com ela, porque eles estão apaixonados e por aí vai. Só que aí, no livro, é tudo muito sutil, é tudo muito simples, é tudo muito... você não consegue pegar nas entrelinhas. Essa cena toda da fuga do Snow com a Lucy Gray no final, no filme, é muito assustadora. Você consegue ver no olhar dos atores que um não confia no outro, então fica tudo muito mais claro. No livro, a gente não sabe se a Lucy Gray tá sendo simpática, a gente não sabe se a Lucy Gray tá, sabe, se ela tá só sendo educada. No filme, a gente vê que ela não confia nele, e ela deixa isso claro, porque ela fala, confiança pra mim vai além do amor, eu posso amar a pessoa, se ela trair minha confiança, acabou. E é exatamente o que a gente vê acontecendo. Então a gente sabe que ela quer dedurar ele, ela quer fugir dele, ela não confia nele, porque ele mente na cara dela, e a gente vê essa dúvida no olhar dela ali. Então toda aquela cena, né, dela saindo da cabana e de repente o Snow ali andando na floresta, atirando pra cima, desesperado, querendo achar ela porque já entendeu que ela ia dedurar ele, é muito mais aterrorizante no filme do que pra mim foi lendo. Então é impecável essa cena, porém ela tem algumas coisas a mais, porque no livro o Snow a gente não sabe se ele tá paranoico por conta de tudo que aconteceu, a gente não sabe se ele tá delirando porque ele acaba sendo picado por uma cobra, a gente não sabe o que tá acontecendo, enquanto no filme a gente vê tudo muito claramente. Então a gente consegue ver a própria Lucy Gray correndo na floresta, enquanto no livro ele escuta passos. No filme a gente vê um pedaço da roupa dela e ele atira, então ele claramente atira nela, só que sim, ele não sabemos se acerta, e tal qual como no livro, ela some, ninguém sabe o que acontece com ela, se ela tá viva, se ela não tá, assim como é o conto ali que ela fala, né, da música, o poema que veio o nome dela, Lucy Gray, da menina que também ninguém sabe se sobreviveu. Mas na minha concepção, tanto no livro quanto no filme, pra mim, fica muito claro que sim, ela sobrevive, e ainda existe teoria de que ela tá ali na trilogia dos Jogos Vorazes, blá blá blá. Eu não sei, mas pra mim ela tá viva, ela consegue escapar, mas é muito louco porque fica em aberto. E quem não lê o livro vai ficar desesperado, porque vai ficar assim... vai ter continuação. Ai, meu Deus, ela tá viva ou ela não tá? Vai ter o 2. E não, isso realmente também acontece no livro, fica em aberto pra sua interpretação. O filme me deu mais ainda a sensação de que ela realmente escapa, mas é a minha interpretação, não sei o que vocês sentiram, mas eu amei essa cena ali no final. Tal qual como todo ali o final, né? O Snow traindo o amigo, o Snow mentindo na cara da Lucy Gray. É incrível, e eu acho que todas essas ladainhas, essas coisinhas, pra mim que tinha acabado de ler e ver que tava tão fiel, foi muito legal ver isso reproduzido na tela de uma forma tão viva, com um cenário tão incrível e com diálogos iguais. Então, com tudo isso que acontece, a gente consegue ver exatamente a transição ali do Snow, né? Como que ele sai de um cara que perdeu absolutamente tudo, que faz o que Panem, né, tem que ser feito por Panem, e o que todo mundo espera dele, até um cara amargurado e com ódio e com rancor, e que descobre coisas sobre pessoas que ele confiou, sobre o passado, sobre a família dele. A gente vê essa transição, né? Ele virando um babaquinha, por natureza, ao grande imbecil que ele é, o péssimo ser humano que ele se torna depois que ele vira o presidente Snow, e toda a participação que ele tem nos jogos que a gente conhece, né, como eu já falei. E uma coisa legal é que da mesma forma que termina o filme, termina o livro, que é ele começando ali a envenenar os seus grandes oponentes, que é uma coisa que a gente aprende no livro original ali de Jogos Vorazes, na trilogia original. Então a gente vê ele começando a ser essa pessoa de vou matar ele porque ele tá me atrapalhando nos planos que eu quero seguir. Então a gente vê exatamente como é que ele começa a fazer isso. Então assim, sensacional. E acaba com a famosa frase, né? São as coisas que a gente mais ama que nos destroem. Então assim,
Então, muita coisa teve dedo dele ali e que virou realmente o que a gente conhece hoje por conta dele. É legal que a gente vê tudo isso acontecendo no desenrolar da história. Então, já é um filme muito grande, já é um filme com muito detalhe, mas sim, ele tem um ritmo bem diferente do que a gente tá acostumado na história original. Amei esse filme. Eu acho que quem gosta de Jogos Vorazes vai adorar. Tem algumas questões sim, mas eu acho que ele fez jus ao que a gente tava esperando, ao que a gente tava sentindo falta. E por mim, pode ter mais 500 histórias paralelas. Agora fez de Snow? Então beleza. Faz ali da família da Katniss, que a gente quer saber. Faz ali da Presidente Coin. Faz ali do Finnick, entendeu? A gente pode... Pode todo mundo, a gente, né? É isso. Então eu quero saber você. Você aí que já viu o filme ou que já leu o livro, comenta aqui as suas expectativas. Quero muito saber o que vocês acharam, se vocês gostaram. E é isso. Se você assistiu até aqui, comenta. Que a sorte esteja ao seu favor, que eu vou saber que você viu até o final. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!